Nessa quinta-feira acontece o Integra UFMS, evento que sucede às atividades da FETEC, mas tem o mesmo intuito de promover o trabalho dos alunos por todo o estado. Nossa entrevistada de hoje vai falar um pouco sobre a importância da alfabetização e do letramento nos anos iniciais da infância. No Alfabetizar Letrando, a gente busca trabalhar com as crianças que estão um pouco mais atrasadas e com dificuldades na alfabetização, na leitura e na escrita. Depois da pandemia, muitos alunos ficaram um pouco para trás. O ensino na pandemia foi um pouquinho deficiente, né? A pandemia veio mostrar que a realidade de algumas crianças é bem diferente do que se imaginava. Antes da pandemia se imaginava, muitas crianças têm acesso, todas as crianças têm acesso à internet, às famílias, celulares, e não foi bem assim. E por isso, muitas crianças ficaram para trás. E o projeto trabalha com isso. Seleciona algumas turmas e dentro dessas turmas tem crianças com dificuldade, que são mais atrasadas. A gente pega essas crianças para trabalhar com elas. Algumas chegam assim, meras copistas. Se você for lá, encher o quadro, elas vão lá, elas escrevem, elas copiam. Só que elas não sabem o que elas estão copiando, elas não fazem a mínima ideia. Elas não conhecem a letra. Elas sabem copiar, mas elas não conhecem letra nem o significado. E o projeto vai e trabalha isso, trabalha com coisas reais, porque as crianças são muito físicas, muito do real, elas gostam de tocar. Por exemplo, o alfabeto móvel, pequenos textos, uma fábrica de textos. E aqui a gente começa assim: era uma vez que morava, cheio de... Um dia ela conheceu um, que o convidou para ir, no caminho foram e no final. E aqui dentro tem várias frases, e aí a gente vai produzindo texto com as crianças. Enfim, e aí a gente vai trabalhando coisas do cotidiano da criança, coisas do meio dela. Por exemplo, da onde o nosso projeto é aplicado é uma cidade de entrada do Pantanal. Letra A, por exemplo, a gente trabalha o significado de arara. A criança vê muito arara por ali. Um C de capivara, que é muito comum. Um B de bocaiúva, que todo mundo conhece. Então isso traz significado para a criança. E o que tem significado é significativo, a aprendizagem se torna mais efetiva. Então a gente vai trabalhando isso com as crianças. Muitos professores já perceberam a mudança nos alunos. Conseguem escrever, claro, não conseguem produzir um texto, porque é um trabalho que vai levar um tempo. Mas elas já reconhecem letras, pequenas frases. Por isso a importância de trabalhar pequenos textos com as crianças. São pequenas frases, pequenas falas que elas vão decodificando, vão sabendo do que se trata o assunto, porque a alfabetização e letramento é isso, não só ensinar a criança a decodificar, a codificar as letras, as palavras, mas trabalhar o significado delas, porque o alfabetizar e o letrar é algo indissociável, eles são juntos, eles têm que andar juntos. Não dá para você ensinar a criança a escrever e depois a ler e a compreender do que se trata. Uma das coisas do projeto é trabalhar na criança a autonomia de pensamento, o pensamento crítico. Porque a partir do momento que a criança vai lendo, ela vai tendo um pensamento mais crítico sobre aquilo, ela vai se tornando mais autônoma. E é isso que a gente vai trabalhando nas escolas com as crianças. Porque além de se comunicar, a criança tem que se comunicar, ela tem que saber do que ela está falando, sobre o que está sendo falado ao redor. Não é porque é criança que não tem tanta necessidade disso. É importante trabalhar isso desde a infância com as crianças. Então isso que o nosso projeto vem fazendo com as crianças nas escolas. Alfabetizando, letrando, introduzindo as crianças nesse mundo letrado. O evento continua até sexta-feira e você com certeza não pode perder essa experiência. Para mais informações você pode consultar a programação no site Integra UFMS.